O que aconteceu naquela manhã parecia, à primeira vista, apenas mais um episódio comum de humilhação contra quem já sofre calado todos os dias. Mas ninguém imaginava que aquela cena, tão rápida e tão brutal, se tornaria o estopim de um acontecimento que mudaria toda a cidade. Uma simples ida ao mercado, um pacote de arroz e 4 pães foram suficientes para expor a frieza de alguns e a coragem inesperada de outros. O caos começou com uma frase cruel, mas terminaria com um silêncio que ecoaria muito além das paredes daquele estabelecimento. Tudo começou quando Dona Helena, uma mãe que lutava diariamente para sustentar o filho, ficou sem dinheiro no caixa. Faltavam apenas algumas moedas, mas para o homem que a humilhou, aquilo era motivo suficiente para constrangê-la diante de todos. "Não tem dinheiro, não leva", ele disse, com a arrogância de quem acredita que o mundo existe só para servi-lo. A frase cortou o ar, atingindo não só Helena, mas cada pessoa que testemunhou aquele momento. O menino dela, Gabriel, baixou a cabeça, tentando esconder a fome e a vergonha. Ele não merecia passar por aquilo. Nenhuma criança merecia. Mas o que ninguém sabia era que aquela frase, dita com desprezo, estava prestes a provocar uma virada que ninguém conseguiria esquecer. Porque às vezes basta uma injustiça sendo exposta na hora errada, diante da pessoa certa, para que algo muito maior se revele. E naquela manhã foi exatamente isso que aconteceu. O destino resolveu que alguém importante presenciaria tudo. Quando a porta automática do mercado se abriu e Marcelo Moretti, o dono do supermercado, entrou, o ambiente ficou tenso. Ele ouviu, ele viu, ele entendeu e decidiu agir. O silencioso constrangimento de Helena seria transformado numa reviravolta épica. E o que aconteceu depois calou a cidade inteira. A cidade de Santa Esperança, apesar do nome acolhedor, escondia profundas desigualdades atrás de suas fachadas coloridas e ruas movimentadas. Enquanto alguns moradores viviam em casas amplas, com jardins impecáveis e carros reluzentes na garagem, outros lutavam diariamente para garantir ao menos uma refeição. Era um lugar onde o status social definia não apenas oportunidades, mas também a forma como cada pessoa era tratada. E nesse cenário dividido, uma mãe e seu filho travavam uma batalha silenciosa contra a fome e a injustiça. Dona Helena, conhecida por sua determinação e dignidade, mesmo nas adversidades, nunca se permitiu desistir. Viúva desde cedo, fazia trabalhos de faxina quando apareciam, mas os últimos meses haviam sido particularmente cruéis. Faltava emprego, faltava energia, faltava até água encanada em alguns dias, mas o que mais doía era a falta de comida. Seu filho, Gabriel, crescia rápido, e com ele crescia também a necessidade de prover algo que não podia ser adiado: a alimentação. Cada manhã era marcada por esperança e medo, ambos dividindo espaço no mesmo suspiro. A rotina deles era simples, mas desgastante. Helena acordava cedo, verificava as moedas guardadas num pote de plástico e fazia cálculos silenciosos sobre o que conseguiria comprar naquele dia. Um pão, meio litro de leite, um punhado de arroz. Para muitos, eram itens comuns. Para ela, eram conquistas diárias. E mesmo assim, mantinha a cabeça erguida. O que ela mais temia não era a fome, mas que Gabriel perdesse a infância para o sofrimento. No entanto, naquela terça-feira, algo fora da sua rotina aconteceu. As moedas somavam menos do que o esperado, e Helena ficou entre duas escolhas igualmente cruéis: deixar o filho ir para a escola sem comer ou encarar o mercado torcendo para que o destino fosse generoso por uma vez sequer. Escolheu a segunda opção. Era o tipo de decisão que uma mãe tomava sem hesitar, mesmo sabendo o quanto isso poderia custar emocionalmente. Ela não imaginava, ninguém imaginava, que aquele simples ato de coragem abriria as portas para uma sequência de eventos que mudaria o rumo da cidade. Porque, às vezes, a maior revolução nasce de um momento de dor. E naquela manhã, dentro do supermercado Moretti, a história começou a se desenrolar de um jeito que ninguém jamais esqueceria. A manhã ainda engatinhava quando Helena empurrou a porta desgastada de sua pequena casa e percebeu que o ar parecia mais pesado do que nos outros dias, como se até o vento soubesse que algo importante estava prestes a acontecer.
Gabriel acordara cedo, sentindo o estômago roncar antes mesmo de abrir os olhos. Ele caminhou silencioso até a cozinha, observando a mãe vasculhando o armário como quem procura um milagre escondido entre latas vazias. Havia apenas 2 pedaços de pão duro, um pouco de água e esperança demais para tão poucos recursos. Helena tentou mascarar o desespero, mas seus olhos denunciavam o peso das últimas semanas, onde cada moeda era contada com um cuidado quase cirúrgico. Ela esquentou a água para enganar a sensação de vazio no estômago do filho e tentou transformar aquele gesto simples em algo parecido com normalidade. Gabriel perguntou se haveria café, e ela respondeu que sim, embora soubesse que a chaleira não continha nada além de água fervida. Ele percebeu, mas fingiu acreditar. Esse era o pacto silencioso entre os dois, proteger um ao outro da verdade, quando a verdade era cruel demais. Quando o relógio marcou 7h30, Helena tomou a decisão de ir ao mercado Moretti. Tinha R$ 13,70. Só isso. O suficiente para comprar arroz e talvez 4 pães. Ou talvez não fosse suficiente para nada. Mas ela conhecia a regra da maternidade na pobreza. Não havia escolha. Gabriel precisava comer. Eles caminharam até o mercado pelas ruas ainda esvaziadas, onde os primeiros trabalhadores surgiam apressados, carregando sacolas ou mochilas. Gabriel apertava a mão da mãe com força, observando as vitrines das padarias com olhos que tentavam não desejar demais. O cheiro do pão recém-assado parecia zombar da fome dele, mas ele desviou o olhar para não machucar ainda mais a mãe. Quando entraram no mercado, o ar gelado bateu no rosto deles, trazendo um contraste quase cruel em relação ao calor seco lá fora. Helena pegou um cestinho e se dirigiu à seção de pães. Gabriel ficou parado olhando os pães macios, dourados, recém-saídos do forno. Ele não disse nada, mas Helena percebeu o brilho triste em seus olhos. Ela pegou 4 pães e colocou rapidamente no saco, como se tivesse medo de se apegar à ideia de levar algo além do mínimo. Depois foi até o corredor do arroz e escolheu o pacote mais barato, que ela sabia que provavelmente viria com pedras misturadas. Hesitou ao olhar os litros de leite, mas o preço era quase ofensivo naquele momento. Pediu a si mesma para não chorar. Seguiu para o caixa. A fila estava longa demais para uma terça-feira. Helena ficou por último, tentando ocupar menos espaço do que ocupava. Atrás dela, um homem alto, vestindo um terno que destoava do ambiente, segurava uma garrafa de vinho que custava mais do que a compra mensal de muitas famílias ali. Era Edgar Lima, gerente do banco local, alguém conhecido por sua impaciência e desprezo por quem tivesse menos dinheiro do que ele. Ele resmungava alto sobre a demora, jogando olhares impacientes para todos, especialmente para Helena. Quando chegou a vez dela, Carolina, a caixa, cumprimentou-a com um sorriso tímido. Passou os itens no caixa e anunciou: R$ 15,20. O mundo parou. Helena congelou. Ela sabia que estava perto, mas não esperava faltar tanto. Gabriel segurou o braço dela, percebendo o tremor que tomou conta de sua mão. Helena despejou as moedas no balcão, e o som delas batendo no plástico ecoou em seu coração como um aviso de derrota. Carolina contou, e a expressão dela mudou rapidamente. Faltava R$ 1,50. Helena respirou fundo e perguntou se poderia deixar os pães. Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Antes que Carolina pudesse responder, Edgar interveio. Ele se inclinou com arrogância, apontou para a sacola e soltou a frase que mudaria tudo. Não tem dinheiro? Não leva. Disse isso sem piscar, com a voz carregada de desprezo, como se estivesse repreendendo alguém por roubar, e não por faltar algumas moedas. A frase rasgou o ar, atravessou o peito de Helena e fez Gabriel abaixar a cabeça imediatamente. A vergonha tomou conta dela como uma onda gelada. Ela tentou se explicar, disse que o arroz era para o filho comer antes da escola. Mas Edgar não quis ouvir. Ele repetiu ainda mais alto: aqui não é lugar de esmola. Gente que não pode comprar não deveria nem entrar.
O silêncio que se instalou logo depois foi quase insuportável. Pessoas viraram o rosto, algumas com pena, outras com julgamento puro. Gabriel puxou o braço da mãe e disse que poderiam ir embora, que ele não estava com tanta fome assim. Uma mentira que merecia ser engolida pelo mundo. Helena recolheu as moedas com pressa, tentando esconder as lágrimas que começavam a ameaçar cair. Ela sentiu que cada olhar era uma sentença, cada respiração ao redor era uma acusação, cada segundo era um sofrimento desnecessário. Virou-se para sair, mas o destino tinha planos diferentes. A porta automática se abriu com um som que ninguém na fila esperava prestar atenção, mas ninguém conseguiu ignorar o homem que entrou. Marcelo Moretti, dono do mercado, caminhava com passos firmes. Era um homem conhecido por sua presença calma e postura séria. Não falava muito, mas era respeitado por todos na cidade. Ele não deveria estar ali naquele horário. E justamente por isso, sua aparição chamou a atenção de todos. Marcelo observou a cena em silêncio. Seus olhos percorreram o rosto de Helena, depois o de Gabriel, e finalmente o rosto arrogante de Edgar. Ele ouviu o suficiente para entender tudo. Edgar abriu a boca para explicar, mas Marcelo ergueu uma mão, pedindo silêncio. A tensão se tornou quase palpável. Helena ficou imóvel, segurando Gabriel como se esperasse ser expulsa dali a qualquer instante. O mercado inteiro o observava. E foi naquele instante, naquele silêncio pesado, naquele cruzamento de olhares, que algo começou a mudar. Uma mudança que ninguém imaginava. Uma mudança que calaria a cidade inteira nos dias que viriam. O calor da tarde em Santa Esperança criava uma névoa quase invisível sobre o asfalto, e cada passo de Helena parecia mais pesado do que o anterior enquanto ela caminhava de volta para casa após a humilhação sofrida no supermercado. As palavras do gerente ainda ecoavam dentro dela como um golpe que não cessava. Se não tem dinheiro, não leva. A frase parecia envenenada, penetrando fundo no coração de uma mulher que só desejava alimentar o filho. Gabriel caminhava ao seu lado com passos curtos, segurando o braço dela com a inocência de quem não compreende plenamente o mundo ao redor, mas entende quando a mãe está ferida. Eles seguiam em silêncio, como se conversar fosse abrir uma porta para emoções que ainda tentavam controlar. Enquanto andavam, os moradores observavam discretamente, uns com pena, outros com indiferença, alguns até com aquela curiosidade amarga que nasce do julgamento fácil. Helena, com os olhos úmidos e o semblante rígido, tentava manter a postura, mas a dor crescia como um nó que apertava cada vez mais o peito. Quando finalmente chegaram à pequena casa, cuja pintura azulada descascava pelas bordas, Gabriel correu para dentro e sentou-se no canto da sala, abraçando os joelhos. Helena fechou a porta com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desmoronar de vez. Ela não sabia como explicar ao filho o que tinha acontecido, mas também não queria escondê-lo da realidade. Porém, antes que pudesse decidir o que dizer, ouviu batidas rápidas na porta. Assustada, abriu devagar e encontrou Dona Cândida, a vizinha mais antiga da rua. Uma senhora de cabelos brancos e personalidade afiada, mas que nutria um carinho silencioso por Helena e por Gabriel. Pelo olhar da idosa, dava para notar que a notícia da humilhação já havia se espalhado. Santa Esperança era uma cidade rápida para julgar, e mais rápida ainda para fofocar. Helena, minha filha, entra aqui um pouco, disse ela em tom sério. Helena tentou recusar, mas a senhora insistiu, segurando seu pulso com firmeza surpreendente para alguém de sua idade. Ao entrar na casa da vizinha, sentiu o aroma acolhedor de café recém-passado, um cheiro que trazia lembranças de dias mais tranquilos. Cândida apontou para a cadeira e esperou que ela se sentasse. Eu soube do que aconteceu. Aqueles homens não prestam. Acha que são donos do mundo só porque têm prateleiras cheias. A gente sabe como é. Helena baixou a cabeça, sentindo vergonha, mesmo sabendo que não era culpada de nada. A idosa colocou uma xícara diante dela e tocou sua mão com delicadeza. Ouça com atenção. Essa cidade ainda vai aprender seu valor. Às vezes, Deus vira uma situação de ponta cabeça só para colocar as pessoas certas no nosso caminho. Helena tentou sorrir, mas não conseguiu. Estava cansada, preocupada,
sem forças para acreditar em destinos invisíveis. Eu só queria dar comida ao meu filho, só isso. Não estou pedindo nada demais, só comida. Cândida suspirou profundamente. Eu sei, minha filha, e você vai conseguir, mas antes preciso lhe contar algo. A idosa se levantou com esforço, abriu uma gaveta antiga e retirou um envelope amarelado, com as bordas gastas pelo tempo. Colocou-o sobre a mesa, diante de Helena, que o observou com estranhamento. Isso aqui pode mudar tudo, disse Cândida. Esse envelope pertencia ao seu marido. Ele me pediu que entregasse a você apenas quando eu sentisse que realmente era necessário. E acho que chegou a hora. Helena argalejou os olhos. Meu marido? Mas já faz tantos anos. Faz, concordou a idosa, mas algumas coisas demoram para se revelar. Tremendo, Helena abriu o envelope e encontrou 3 itens. Uma carta escrita à mão, um comprovante antigo de depósito e uma chave pequena e dourada. O coração dela disparou. A letra era sem dúvida do marido, firme, inclinada, familiar. Com os olhos marejados, ela começou a ler. A carta revelou que, muito antes de falecer, o marido dela havia descoberto algo sobre um antigo galpão onde ele trabalhava como vigia. Dentro daquele galpão, dizia a carta, havia um pequeno cofre escondido atrás de painéis falsos. Ele não disse exatamente o que havia dentro, mas explicou que não era dinheiro roubado nem nada ilegal, e que aquilo poderia garantir o futuro de Helena e Gabriel se um dia eles passassem por dificuldades extremas. Na última linha, havia um aviso. Quando tudo parecer sem saída, procure o dono do galpão. Ele é um homem justo, ele vai te ouvir. Helena respirou fundo, o coração acelerado como um tambor descompassado. Ela não sabia se aquilo era uma esperança real ou apenas uma lembrança de alguém que tentou protegê-la até o fim. O dono do galpão. Quem é ele? Perguntou. Cândida recostou-se na cadeira. Talvez você não vá acreditar, mas é o mesmo homem que estava no supermercado hoje. Lorenzo Moretti. O nome caiu sobre ela como um peso inesperado. Lorenzo Moretti, o empresário mais poderoso da cidade, dono de mercados, galpões, lojas, investimentos, um homem cercado de seguranças, cercado de riqueza, cercado de uma distância intransponível entre ele e qualquer pessoa em situação comum. Helena sentiu uma fisgada no estômago. Era irônico e cruel pensar que justamente ele poderia ser a chave para tirar sua família daquela situação. Eu não posso procurar aquele homem, murmurou, quase em desespero. Ele nem sabe que eu existo. E se soubesse, provavelmente não se importaria. Você não conhece esse homem tão bem quanto pensa, respondeu Cândida. A família Moretti tem fama de arrogante, mas Lorenzo, ele é diferente. A cidade fala dele, mas não sabe de nada. O pai dele, sim, era duro, rígido e injusto. Lorenzo herdou tudo, mas não herdou o coração dele. Helena não sabia o que pensar. A cabeça girava, o peso das últimas horas misturava medo, vergonha, saudade e um fio quase imperceptível de esperança. Eu não posso bater na porta de alguém assim, disse de novo, mas agora com menos convicção. Pode, respondeu Cândida com firmeza. E vai, porque seu marido acreditou nisso, e porque Gabriel precisa de você forte. O nome do filho foi como um estalo na alma. Gabriel. Ele era sua razão para continuar. A mãe se levantou devagar, guardou o envelope de maneira cuidadosa e agradeceu à vizinha com a voz embarcada. Quando voltou para casa, encontrou Gabriel dormindo no sofá, exausto de tanta tensão. Cobriu com uma manta fina e sentou-se ao lado dele, observando o rostinho inocente que desconhecia os pesos que ela carregava. Passou a mão nos cabelos do menino, respirando fundo. Naquela noite, Helena quase não dormiu. A dúvida consumia. E se fosse um erro? E se fosse uma armadilha da vida novamente? Mas ao mesmo tempo, uma chama que ela pensava ter sido apagada reacendeu. Pequena, frágil, mas suficiente para guiá-la. Ao amanhecer, Helena tomou sua decisão. Não importava o medo. Ela ia procurar Lorenzo Moretti. Não como alguém que implora, mas como alguém que merecia ser ouvida. Nem que aquele fosse o dia que mudaria tudo, para o bem ou para o mal. E assim, com o envelope na bolsa e o coração apertado, ela deu o primeiro passo rumo a um encontro que Santa Esperança jamais imaginaria. O sol ainda engatinhava pelo horizonte quando Helena deixou Gabriel na escola e seguiu em direção ao prédio administrativo do Grupo Moretti, localizado no centro da cidade.
A construção imponente parecia observar todos ao redor, com suas paredes espelhadas refletindo o céu e escondendo o que acontecia lá dentro. Ela caminhava com passos firmes, embora por dentro tudo estivesse em turbulência. Cada batida do coração soava como um aviso. Talvez estivesse prestes a cometer o maior erro da vida. Mas a lembrança do bilhete do marido, o peso da chave dourada no bolso e o rosto de Gabriel naquela manhã, pálido, faminto, tentando sorrir para não preocupá-la, davam forças suficientes para continuar. Ao se aproximar da recepção, viu 2 seguranças ao lado da porta giratória, imponentes como estátuas. A recepcionista, uma mulher jovem e elegante, levantou o rosto assim que Helena entrou. Seus olhos percorreram a aparência simples da visitante, a roupa gasta, a bolsa antiga, e uma expressão de estranhamento surgiu em seu rosto. Bom dia. Em que posso ajudar? Helena engoliu seco. Eu preciso falar com o Sr. Lorenzo Moretti. A recepcionista quase riu, mas manteve a postura profissional. O Sr. Moretti não atende sem agendamento. Você tem horário marcado? Helena balançou a cabeça. É urgente. Tem a ver com algo que pertence a ele. Ou melhor, ao galpão dele. A recepcionista franziu o senho, impaciente. Mesmo assim, sem hora marcada, não é possível. Se quiser, posso anotar seu nome e telefone. Helena sentiu o desânimo ameaçar dominá-la, mas lembrou-se de que aquela conversa poderia mudar tudo. Então, respirou profundamente, inspirando a coragem que não sabia que tinha. Diga a ele que se trata de algo que meu marido deixou para mim, e que ele pediu para eu procurar o dono do galpão caso um dia eu estivesse sem saída. E ontem, eu cheguei ao meu limite. Houve um breve silêncio. A recepcionista regalou os olhos. Algo naquela frase a desconcertou. Ela hesitou por alguns segundos e então pegou o telefone. Um momento, por favor. Helena esperou imóvel, observando cada gesto da mulher. Depois de alguns instantes falando baixo, a recepcionista desligou, levantou-se e fez sinal para que Helena seguisse até o elevador. O Sr. Moretti pediu para subir. O coração de Helena deu um salto abrupto. Ela não esperava que seria recebida, muito menos tão rápido. No elevador, as paredes espelhadas refletiam seu nervosismo. O som mecânico subindo andar por andar parecia aumentar o suspense que apertava seu peito. Quando as portas se abriram no último andar, o ambiente mudou completamente. Móveis de luxo, quadros modernos, silêncio absoluto. Um corredor extenso conduzia a uma porta dupla de madeira escura. A recepcionista bateu uma vez, abriu parcialmente e anunciou. Sr. Moretti, ela chegou. Em seguida, se retirou. Helena entrou. A sala era ampla, com janelas enormes que deixavam a luz natural iluminar tudo. Apesar de toda a imponência, havia algo acolhedor ali, uma calma que ela não esperava. Então, viu o homem atrás da mesa. Lorenzo Moretti não era como ela imaginava. Não era arrogante, nem exibia a soberba que muitos comentavam. Vestia-se com elegância, mas sem ostentação exagerada. Ele se levantou, caminhou até ela e estendeu a mão. Helena, certo? Ela confirmou com um aceno tímido. Por favor, sente-se. Lorenzo voltou para trás da mesa, mas parecia atento, quase preocupado. Minha assistente disse que você mencionou algo sobre um galpão e... seu marido. Helena tirou o envelope de dentro da bolsa com mãos trêmulas e o colocou sobre a mesa. Meu marido, antes de morrer, pediu que eu procurasse o dono do galpão se um dia eu estivesse sem saída. E ontem, eu cheguei ao meu limite. Lorenzo olhou para o envelope, depois para ela. Seus olhos demonstraram uma surpresa que ele tentou, sem sucesso, disfarçar. Posso? Claro. Ele abriu o envelope com cuidado e leu a carta com atenção, sem interromper. A cada linha, seus olhos se estreitavam,
como se memórias antigas estivessem ressurgindo. Quando terminou, recostou-se na cadeira, pensativo. Eu me lembro desse vigia. Seu marido. Um homem muito honesto. Meu pai sempre falou bem dele. Eu não sabia que ele tinha deixado algo assim. Helena apertou os dedos entrelaçados sobre o colo. Ele disse que havia um cofre escondido no galpão, uma chave, e que aquilo poderia me ajudar. Lorenzo segurou a chave dourada entre os dedos e a ergueu contra a luz. Essa chave é antiga. Só pode ser de um dos cofres do galpão 3. Meu pai mandava guardar documentos confidenciais lá. Nada ilegal, apenas registros de negócios e outras coisas. Helena não sabia ao certo o que esperar. Lorenzo se levantou. Venha comigo, vamos ver isso agora. A frase pegou Helena por surpresa. Não imaginava que ele iria pessoalmente acompanhá-la. Mas Lorenzo parecia determinado e, de certo modo, inquieto. Desceram juntos pelo elevador. Do lado de fora do prédio, um carro preto os aguardava. O motorista abriu a porta e Helena hesitou antes de entrar, mas Lorenzo a tranquilizou com um gesto suave. É só um galpão, não precisa ter medo. Durante o trajeto, Helena observava a cidade pela janela, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Era tudo rápido demais, inesperado demais, quase irreal. Lorenzo, por sua vez, mantinha o olhar fixo na rua, mas ela percebia que havia algo na expressão dele. Alguma lembrança, talvez algo que ele ainda não estava pronto para admitir. Quando chegaram ao galpão 3, Lorenzo desceu primeiro e indicou a entrada. Os portões eram grandes, enferrujados, mas ainda resistiam ao tempo. Ele usou um código no painel eletrônico e os portões se abriram com um rangido metálico que ecoou pelo pátio. Por dentro, o galpão estava escuro e silencioso. Lorenzo ligou as luzes e começou a caminhar entre caixas antigas, estantes enferrujadas e maquinários encostados. Os cofres ficavam nessa direção, disse, ele apontando para uma parede lateral. Chegaram a um canto discreto, onde havia um painel metálico parafusado. Lorenzo retirou as ferramentas de um armário próximo e começou a remover o painel. Helena observava em silêncio, o coração acelerado. De trás do painel, surgiu uma pequena porta de cofre. Se essa chave abrir, então seu marido realmente sabia do que estava falando. Helena se aproximou, observando Lorenzo posicionar a chave. Houve um leve clique. A porta se abriu. Dentro havia uma pasta preta, bem conservada, e um envelope com o nome de Lorenzo escrito à mão. Ele franziu o senho, pegou o envelope primeiro e o abriu. Helena o observava, sentindo um arrepio subir pela espinha. Lorenzo leu o conteúdo e seu rosto palideceu. Seus olhos se levantaram lentamente, encontrando os dela. Helena, isso muda tudo. Ela sentiu as pernas fraquejarem. O que está escrito aí? Lorenzo respirou profundamente, ainda atontado. O seu marido descobriu algo sobre meu pai. Algo sério. Algo que envolve negócios, pessoas e decisões que podem mudar completamente a história do meu império e da cidade inteira. Ele fechou o envelope com as mãos trêmulas. E ele confiou tudo isso a você. O silêncio dentro do galpão pareceu crescer como uma sombra viva, espessa, quase palpável, depois que Lorenzo terminou de ler a carta deixada pelo marido de Helena. O empresário, sempre tão firme e calculista, agora parecia abalado por algo que nem ele conseguia traduzir plenamente em palavras. Helena observava cada movimento dele, tentando decifrar o que havia por trás daquele olhar perturbado. Ela sabia que a revelação da carta tinha peso, mas não imaginava que pudesse atingir o Lorenzo daquela maneira. Ele respirou fundo, apoiando as mãos na mesa metálica ao lado do cofre, como se precisasse se ancorar para não perder o equilíbrio. Helena, o que está nesse envelope não deveria existir. E se meu pai estivesse vivo, certamente faria de tudo para que isso nunca viesse à tona. A voz dele estava baixa,
quase um sussurro, mas carregada de uma tensão que deixava claro o tamanho do impacto. Helena sentiu o coração acelerar. Aproximou-se um pouco, mas manteve certa distância, temendo cruzar uma linha invisível. "O que seu pai fez?" perguntou, tentando manter a voz firme. Lorenzo passou a mão pelos cabelos, caminhou alguns passos para longe e voltou, como alguém tentando encontrar lógica no caos. "Meu pai era um homem duro, um administrador ferrenho, ambicioso, obsessivo. Ele construiu o império, isso é verdade, mas também atropelou muita gente no caminho. Eu sempre soube disso, mas nunca imaginei que tivesse chegado tão longe." Ele levantou o envelope como se o conteúdo fosse pesado demais para ser segurado. "Aqui estão documentos, registros e assinaturas que provam que meu pai desviou grandes quantias do fundo municipal há mais de 15 anos, usando obras superfaturadas para enriquecer ainda mais a família Moretti." Helena arregalou os olhos. Corrupção, desvio de dinheiro. Era muito mais do que imaginava. "Mas por que seu marido tinha isso?" perguntou ela, confusa. Lorenzo se aproximou novamente do cofre, abriu a pasta preta e começou a folhear outros papéis que estavam ali guardados. Ele era vigia na época. Trabalhava aqui quase todas as noites. Um dia viu meu pai e 2 advogados entrando às escondidas e guardando documentos neste cofre. Aparentemente eles pensavam que ninguém os veria, mas seu marido viu. E pelo que entendi da carta, ele sabia que tudo aquilo era errado. Sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona, mas tinha medo. Medo de sofrer represálias, medo de perder o emprego, medo de colocar você e o Gabriel em perigo. Helena levou a mão à boca, chocada com o peso da revelação. Durante tantos anos, ela nunca imaginou que o marido carregasse algo tão grande, tão perigoso, tão decisivo. Ele descobriu, guardou em segredo e confiou em mim, sussurrou ela, quase sem acreditar. Não apenas confiou, corrigiu Lorenzo com os olhos fixos nela. Ele acreditou que você seria a única capaz de levar isso adiante se um dia a situação se tornasse insuportável. Essas palavras atingiram Helena como um trovão. O marido dela sempre foi um homem simples, mas de coração gigante. Saber que ele apostou tanta responsabilidade sobre ela era ao mesmo tempo comovente e assustador. Mas a grande pergunta ainda pairava no ar. Por que Lorenzo estava tão abalado? Sim, era informação explosiva, mas aquilo dizia respeito ao pai dele, não a ele mesmo. Ele parecia carregar uma dor que não combinava com quem não tinha culpa. Então, Helena perguntou: "E você? Qual é o seu papel nisso?" A pergunta fez Lorenzo parar. Seus ombros caíram levemente, como se carregasse um peso invisível. "Eu sempre soube que havia algo errado nas contas antigas da empresa. Quando assumi o grupo, encontrei relatórios confusos, valores que não batiam, contratos antigos estranhamente engavetados. Mas meu pai já havia falecido e a equipe de confiança dele permanecia escondendo muita coisa. Eu tentei revisar tudo, mas sempre faltava algo. E agora entendo por quê." Ele ergueu o envelope novamente. "Aqui estão documentos, registros e assinaturas que provam que meu pai desviou grandes quantias do fundo municipal há mais de 15 anos, usando obras superfaturadas para enriquecer ainda mais a família Moretti." Helena regalou os olhos. Corrupção, desvio de dinheiro, era muito mais do que imaginava. "Mas por que seu marido tinha isso?" perguntou ela, confusa. Lorenzo se aproximou novamente do cofre, abriu a pasta preta e começou a folhear outros papéis que estavam ali guardados. Ele era vigia na época. Trabalhava aqui quase todas as noites. Um dia viu meu pai e 2 advogados entrando às escondidas e guardando documentos neste cofre. Aparentemente, eles pensavam que ninguém os veria, mas seu marido viu. E pelo que entendi da carta, ele sabia que tudo aquilo era errado. Sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona, mas tinha medo. Medo de sofrer represálias, medo de perder o emprego, medo de colocar você e o Gabriel em perigo. Helena levou a mão à boca, chocada com o peso da revelação. Durante tantos anos, ela nunca imaginou que o marido carregasse algo tão grande, tão perigoso, tão decisivo. Ele descobriu, guardou em segredo e confiou em mim? Sussurrou ela, quase sem acreditar. Não apenas confiou, corrigiu Lorenzo com os olhos fixos nela.
Ele acreditou que você seria a única capaz de levar isso adiante se um dia a situação se tornasse insuportável. Essas palavras atingiram Helena como um trovão. O marido dela sempre foi um homem simples, mas de coração gigante. Saber que ele apostou tanta responsabilidade sobre ela era ao mesmo tempo comovente e assustador. Mas a grande pergunta ainda pairava no ar. Por que Lorenzo estava tão abalado? Sim, era informação explosiva. Mas aquilo dizia respeito ao pai dele, não a ele mesmo. Ele parecia carregar uma dor que não combinava com quem não tinha culpa. Então, Helena perguntou: "E você? Qual é o seu papel nisso?" A pergunta fez Lorenzo parar. Seus ombros caíram levemente, como se carregasse um peso invisível. Eu sempre soube que havia algo errado nas contas antigas da empresa. Quando assumi o grupo, encontrei relatórios confusos, valores que não batiam, contratos antigos estranhamente engavetados. Mas meu pai já havia falecido e a equipe de confiança dele permanecia escondendo muita coisa. Eu tentei revisar tudo, mas sempre faltava algo. E agora entendo por quê. Ele ergueu o envelope novamente. Aqui estão documentos, registros e assinaturas que provam que meu pai desviou grandes quantias do fundo municipal há mais de 15 anos, usando obras superfaturadas para enriquecer ainda mais a família Moretti. Helena regalou os olhos. Corrupção, desvio de dinheiro. Era muito mais do que imaginava. Mas por que seu marido tinha isso? Perguntou ela, confusa. Lorenzo se aproximou novamente do cofre. Abriu a pasta preta e começou a folhear outros papéis que estavam ali guardados. Ele era vigia na época. Trabalhava aqui quase todas as noites. Um dia viu meu pai e 2 advogados entrando às escondidas e guardando documentos neste cofre. Aparentemente eles pensavam que ninguém os veria, mas seu marido viu. E pelo que entendi da carta, ele sabia que tudo aquilo era errado. Sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona, mas tinha medo. Medo de sofrer represálias, medo de perder o emprego, medo de colocar você e o Gabriel em perigo. Helena levou a mão à boca, chocada com o peso da revelação. Durante tantos anos, ela nunca imaginou que o marido carregasse algo tão grande, tão perigoso, tão decisivo. Ele descobriu, guardou em segredo e confiou em mim? Sussurrou ela, quase sem acreditar. Não apenas confiou, corrigiu, Lorenzo com os olhos fixos nela. Ele acreditou que você seria a única capaz de levar isso adiante se um dia a situação se tornasse insuportável. Essas palavras atingiram Helena como um trovão. O marido dela sempre foi um homem simples, mas de coração gigante. Saber que ele apostou tanta responsabilidade sobre ela era ao mesmo tempo comovente e assustador. Mas a grande pergunta ainda pairava no ar: por que Lorenzo estava tão abalado? Sim, era informação explosiva. Mas aquilo dizia respeito ao pai dele, não a ele mesmo. Ele parecia carregar uma dor que não combinava com quem não tinha culpa. Então, Helena perguntou: "E você? Qual é o seu papel nisso?" A pergunta fez Lorenzo parar. Seus ombros caíram levemente, como se carregasse um peso invisível. Eu sempre soube que havia algo errado nas contas antigas da empresa. Quando assumi o grupo, encontrei relatórios confusos, valores que não batiam, contratos antigos estranhamente engavetados. Mas meu pai já havia falecido e a equipe de confiança dele permanecia escondendo muita coisa. Eu tentei revisar tudo, mas sempre faltava algo. E agora entendo por quê. Ele ergueu o envelope novamente. Aqui estão documentos, registros e assinaturas que provam que meu pai desviou grandes quantias do fundo municipal há mais de 15 anos, usando obras superfaturadas para enriquecer ainda mais a família Moretti. Helena arregalou os olhos. Corrupção, desvio de dinheiro, era muito mais do que imaginava. Mas por que seu marido tinha isso? Perguntou ela, confusa. Lorenzo se aproximou novamente do cofre, abriu a pasta preta e começou a folhear outros papéis que estavam ali guardados. Ele era vigia. Trabalhava aqui quase todas as noites. Um dia viu meu pai e 2 advogados entrando às escondidas e guardando documentos neste cofre. Aparentemente, eles pensavam que ninguém os veria. Mas seu marido viu. E pelo que entendi da carta, ele sabia que tudo aquilo era errado. Sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona. Mas tinha medo. Medo de sofrer represálias, medo de perder o emprego, medo de colocar você e o Gabriel em perigo.
Helena levou a mão à boca, chocada com o peso da revelação. Durante tantos anos, ela nunca imaginou que o marido carregava. Aquela noite parecia mais longa do que todas as outras da vida de Helena. Gabriel dormia profundamente, sem imaginar o peso que a mãe carregava nos ombros. Enquanto isso, ela permanecia sentada à mesa, olhando para a chave dourada que agora parecia muito mais do que um símbolo de esperança. Era também um lembrete do perigo que rondava sua porta. As palavras de Lorenzo ecoavam em sua mente, misturadas à imagem do homem misterioso que observara o galpão. Algo lhe dizia que a verdade que estavam prestes a revelar não seria aceita em silêncio. No dia seguinte, Lorenzo telefonou cedo. Sua voz era firme, mas havia urgência em cada palavra. Ele havia investigado a diretoria antiga durante a madrugada e descoberto que 2 dos antigos parceiros do pai ainda movimentavam dinheiro de forma suspeita. E pior, um deles, segundo relatos discretos de funcionários antigos, mantinha laços com grupos que não hesitariam em intimidar quem ameaçasse seus interesses. Helena sentiu um calafrio. A história havia escapado completamente ao seu controle. Lorenzo, no entanto, parecia decidido a agir antes que qualquer ameaça tomasse forma. Pediu que ela e Gabriel fossem ao prédio principal da empresa, onde ficariam protegidos enquanto ele entregava os documentos às autoridades. Helena relutou, mas percebeu que não tinha escolha. Quando chegou ao local, foi recebida por seguranças e conduzida a uma sala reservada. Gabriel desenhava em silêncio, alheio ao caos que se aproximava, enquanto Helena tentava manter a calma. Minutos depois, Lorenzo entrou, acompanhado de 2 promotores. Seus olhos encontraram os dela com uma mistura de alívio e responsabilidade. "Está feito", disse ele. "Os documentos estão agora sob custódia oficial. Eles vão abrir a investigação imediatamente." Helena respirou profundamente, mas antes que pudesse responder, um dos promotores se aproximou. "Seu marido foi um homem corajoso. O que ele guardou pode mudar a história desta cidade." As palavras a emocionaram profundamente e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Do lado de fora, sirenes começaram a ecoar ao longe e agentes se dirigiam aos endereços dos envolvidos no esquema antigo. A cidade inteira começaria a ouvir o que havia sido escondido por tanto tempo. Lorenzo colocou a mão sobre o ombro dela, firme, protetor. "Agora, Helena, você e o Gabriel não vão mais passar fome. Eu vou garantir isso. Não por dívida, mas por respeito ao homem que confiou a verdade a você, e por tudo que você enfrentou sozinha." Pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu o peso diminuir. Não era o fim da batalha, mas era o começo de uma vida onde ela finalmente teria voz, proteção e, acima de tudo, dignidade. A cidade se calou diante da revelação, e a coragem silenciosa daquela mãe ecoaria por muitos anos, relembrando a todos que a verdade, mesmo enterrada, sempre encontra um caminho para nascer.